Iniciando esse vídeo, primordialmente vou começar me apresentando. Meu nome é Jabes da Silva Crazeira, sou discente do IFBA Campus Santo Antônio de Jesus e nesse exato momento eu vou estar apresentando a segunda parte do trabalho solicitado pelo professor Ícaro Campos da disciplina de Fundamentos de Redes. O objetivo dele é que nós criássemos uma rede, na verdade 3 redes, utilizando o Cisco Packet Tracer, né? 3 redes, basicamente aí, cada rede nós vamos ter no mínimo 3 computadores interligados e cada uma dessas 3 redes vão se intercomunicar entre elas, certo? E isso vocês vão ver a seguir. Bom, após algum tempo aqui elaborando a rede, configurando ela tudo certinho, eu acabei criando essa rede aqui de modo geral, certo? E depois eu vou estar especificando cada configuração que eu fiz em cada rede, certo? Só a título mesmo de informação mesmo. Essa rede aqui eu tentei simular um protótipo de rede de supermercado, certo? Um tipo, né? Que a gente sabe que na vida real tem diversos outros tipos de rede, certo? Mas nessa aqui é uma das formas de se enxergar uma rede de supermercado, certo? E nesse exato momento aqui eu vou estar analisando aqui ela de forma topológica. Então, de forma topológica, essa rede nós temos aqui a topologia estrela na maioria das conexões aqui, essa conexão. A gente pode perceber essa topologia nessa rede 1 aqui, que é a rede do caixa do supermercado. Eu tenho também a rede estrela nessa segunda rede aqui, que é a rede do financeiro. E tenho essa rede aqui do tipo estrela aqui também na rede 3. E por fim, também uma rede externa aqui, se você pensar como sendo esse conjunto de roteadores, nós temos a topologia do tipo estrela nessa conexão, certo? Nessa área. E também encontramos também a topologia do tipo line, que está aqui, que não deu para aparecer na hora na sobreposição de tela. Mas basicamente seria a topologia que a gente enxerga dessa forma aqui, ó, entre esse switch, o roteador e o roteador central, assim como esses outros switch roteadores dessas outras. Ei, rapaz, espera aí. Assim como essas outras conexões aqui, né, nessas outras redes. Você pode ver aqui no roteador central outra topologia de linha, aqui, aqui e aqui. E na rede 3, da mesma forma, aqui e aqui e aqui. Bom, agora vou falar agora um pouco sobre algumas vantagens e desvantagens delas, né? Bom, na topologia de estrela, nós temos a vantagem de que, bom, caso uma mensagem eu queira mandar uma mensagem daqui para qualquer outro lugar de destino, essa mensagem vai ser passada para o switch, certo? E dessa forma eu não está sobrecarregando as máquinas. Ei, rapaz, tá travando. Enfim, não está sobrecarregando as máquinas adjacentes, certo? Nesse tipo de topologia a gente concentra todas as mensagens que vão sair de origem aqui, por exemplo, considerando aqui essas 4 máquinas, elas vão sair aqui de origem e vão ser concentradas no concentrador. E esse concentrador vai, por meio de protocolos de enlace, ou se não me engano, enlace / internet, aí nós temos o ARP e CMP, vão destinar esses pacotes, essas mensagens para qualquer outro lugar da rede, seja um computador adjacente, para uma rede externa e possivelmente outra rede interna, certo? Bom, agora, assim, em seguida,
modelo aqui observado também foi a linha, né? Uma das desvantagens dela é que, bom, você vai estar dependendo aí da conexão entre o computador adjacente do computador ou do dispositivo adjacente para poder estar realizando o envio de mensagens. Ou seja, você aí, considerando aí um caminho de roteamento, o único caminho que você vai estar tendo aí possível vai ser uma linha, e isso dificulta muito. Inclusive, isso é possível perceber aqui nessa rede aqui, né? E, por exemplo, se eu quisesse transmitir um pacote dessa rede para, por exemplo, a rede 3, o único caminho que eu vou ter disponível é esse aqui. Então, esse é um dos problemas dessa rede. Eu criei de propósito para poder fazer essa análise, certo? E, bom, um outro ponto aqui é que, por exemplo, nós temos aqui a topologia do tipo estrela, e aqui nós temos o roteador central. Caso esse roteador central falhar, não vai haver comunicação entre as outras redes. Eu poderia facilmente aqui criar uma conexão dessa rede, por exemplo, com essa aqui, e isso facilitaria muito a conexão. Caso eu quisesse passar um dado daqui para essa rede de cá, eu teria dois caminhos, sendo esse o mais curto, esse aqui, e esse aqui o mais longo. Eu teria aí duas formas de caminho, considerando se eu fosse transferir aqui, para poder facilitar a conexão, caso esse caminho aqui falhe, que é mais provável. Mas como essa rede em si originalmente não foi feita com esse coisa, eu vou tirar, certo? Bom, e também, né, caso esses roteadores aqui de cada rede falhar, não vai ter comunicação, né? Eu estou supondo aqui que, por exemplo, o roteador central, ele é um roteador robusto e não vai falhar nunca. E assim como os outros roteadores, mas enfim. Agora, bom, e um outro detalhe também que eu esqueci de falar, né, que bom, por conta de só ter esse caminho, então esses dispositivos vão ser sobrecarregados caso... Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Caso, por exemplo, essa rede tenha um alto tráfego, ou seja, todas as máquinas estivessem mandando aqui mensagens, trocando pacotes também, né? De forma específica em redes. Então, isso é um ponto preocupante a se considerar aqui, né, em toda essa topologia aqui, certo? Porque nesses quatro roteadores aqui que estão próximos ao centro, eles vão ter que ser robustos, como eu disse aí, brincando aí, certo? Eles vão ter que ser robustos para justamente suportar essa quantidade de informação que está sendo enviada entre todas essas máquinas. Eu preparei no final do vídeo 3 simulações aí que eu vou fazer para poder demonstrar alguns pontos positivos e negativos da rede, certo? Mas vamos prosseguir aqui com o vídeo. Em seguida, eu vou estar abordando aqui uma análise na forma de protocolo, certo? Apontando o que é que temos de protocolo nessa conexão e o que é que eu consigo enxergar, certo? E é isso. Bom, dando continuidade, agora eu vou analisar essa rede aqui na forma de protocolo. O que é que eu consigo enxergar aqui de protocolo nessa rede geral, certo? E depois eu vou estar falando um pouco das redes internas. Mas beleza. Bom, na rede inicial aqui, deixa eu botar aqui só o... Bom, então, aqui nós temos protocolos da camada de enlace / interface de rede, certo? Isso nós podemos perceber aqui o protocolo Ethernet, que é basicamente o protocolo a qual está conectando todas as máquinas, ou seja, são basicamente esses cabos aqui que estão se conectando aqui, cabos do tipo Copper String
through, certo? Que são cabos aí que representam o protocolo Ethernet. São basicamente na vida real conhecidos como cabos RJ, RJ45, cabo, e diversos outros tipos de cabos, certo? Temos também aqui o outro protocolo aqui da camada de enlace, certo? Ainda continuando aqui enlace barra interface de rede, que é o cabo serial, certo? O cabo serial DTE, que é outro que esse aqui é um cabo específico apenas para comunicações entre, nesse caso aqui, roteadores, certo? Mas podem ser utilizados para conexões, por exemplo, entre servidores, hubs, eu acredito. Cada tipo de cabo tem a sua funcionalidade, certo? Um outro protocolo que eu identifico aqui na minha rede também é o protocolo IPv4, certo? Que é basicamente o protocolo responsável pela identificação dos hosts, pontos ou nós em uma rede. Você pode ver aqui que, por exemplo, na nossa rede 1 aqui, deixa eu aumentar, aqui, na nossa rede 1, nós temos o endereço do gateway, que é um endereço que basicamente rege toda essa rede 1 aqui, que está compreendida dentro desse círculo, certo? E temos todos os outros IPs aqui, certo? No formato IPv4. Vale ressaltar que aqui nós temos um IP do tipo classe. A característica desse classe B, ele tem um início em 128.0.0.1, certo? E vai até o endereço 191.255.255.254. 254 porque basicamente o limite não vai até 255 por conta da notação CDR, certo? E aqui nesse caso aqui, como já foi dito, né? Como é um intervalo aqui que compreende desse tipo de início até esse fim, né? Essa primeira parte desse octeto é pré-definida, certo? Ou seja, essa 172.16, esse segundo octeto também é definido, já pré-definido. Em seguida, esses outros dois últimos octetos, o 0 e o 1, são variáveis. Como vocês podem ver aqui, varia de acordo com a rede. No caso aqui, eu tenho cada um variando aqui, certo? Por exemplo, 100.2.3.4.5, por aí vai, certo? Em seguida, na rede 2 aqui, nós temos o IPv4 classe C, certo? E esse classe C compreende do 192 até o 223, certo? Endereços possíveis, em que os dois primeiros octetos, 192 e 168, são pré-definidos, certo? E os outros últimos podem ser variáveis, certo? E temos aqui o outro PV4, aqui da rede geral, certo? Da rede 1. E por fim, nós temos aqui o endereço IPv4 do tipo classe A, se não me engano, certo? Isso, classe A, que compreende do 120, do 1 até o 126 em endereços possíveis, em que também o endereço 10 já vem pré-definido e os outros endereços podem ser mudados, certo? Bom, e além disso, na hora que eu for simular aqui uma transmissão de pacotes entre redes, de um ponto ao outro, outros protocolos vão estar sendo capturados na hora da simulação. Por exemplo, vamos ter o protocolo ARP, que é um protocolo aí que é responsável por reconhecer o endereço físico de determinado host, se baseando no endereço
tendo em vista o endereço IPv4, que é o endereço lógico aí, eu posso dizer, certo? E aí vale ressaltar aqui que os outros protocolos, como por exemplo transporte ou da camada de transporte ou a aplicação não vão aparecer porque, bom, eu não botei um servidor aqui na minha rede para, por exemplo, simular um transporte de pacote apresentando algumas aplicações, por exemplo, HTTP, né, um site, outras coisas. Ah, esqueci de ressaltar também que um outro protocolo que vai ser observado aí é o protocolo ICMP, que é um protocolo responsável por comunicar erros em rede através da geração de mensagens, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de simulação aqui embaixo, utilizando o CMP. Quando eu rodar a simulação, bom, vai ser enviado um pacote do endereço de origem ao destino, que eu não me recordo qual é agora, mas na simulação a gente vai observar isso. E ele vai estar analisando erros na rede, provavelmente, certo? De um ponto ao outro, certo? Ele, geralmente aí nas empresas no mundo real, ele é responsável por gerar logs com informações sobre todo o tráfego de um ponto ao outro, comunicando erros e pontos positivos. E outro protocolo aqui que eu vou abordar na configuração é o RIP, certo? Que é um protocolo aí de roteamento da camada rede/internet. Um outro protocolo também é o STP, que é o que não está aqui, mas um protocolo da camada que é responsável por estabelecer os caminhos dentro da rede. Ele basicamente ele vai ser responsável por traçar todo o trajeto que um pacote deve fazer de um ponto até o outro, certo? Isso também vai ser abordado nas configurações e na simulação. E outros protocolos que eventualmente podem aparecer aí na comunicação, certo? Em seguida, eu vou agora para a parte de configuração. Vou abordar tudo que foi, como minha rede foi configurada, certo? Dando continuidade, agora eu vou falar um pouco sobre a configuração que eu usei em cada uma das redes. A começar aqui pela rede 1. Vou só aumentar aqui para a gente poder fazer essa análise. Nós temos aqui, no total dessa primeira rede, 4 hosts, 4 pontos, certo? Um switch e um roteador. Esse roteador aqui é o roteador que vai ser responsável por transmitir o pacote que vier dessas máquinas para as outras redes, certo? Então, o IP, que é o gateway padrão, que vai reger toda essa rede, é o IP de classe, o IPv4 de classe B, se não me engano. Não tenho de cabeça aqui a, a faixa de IP, mas eu imagino que seja de classe B, certo? E o IP é o 172.16.16.1, então em cada máquina dessa, esse gateway deve estar presente, certo? Então, aqui, por exemplo, na primeira máquina, eu tenho aqui a configuração da seguinte forma. O IP dela é esse, né? 1.72 ou 172.16.100.2. Ele tem que diferir do do gateway da rede, porque senão pode dar conflito, certo? Então ele é o ponto 2. A máscara de rede é a 2.55.55.55.0 e o DNS é 0 porque não tem um servidor, certo? Não coloquei o servidor na rede, certo? E é isso. Agora vamos para a máquina 2 aqui. As configurações dela são essas, certo? O que muda aqui, como já foi dito perto da parte da apresentação, é que o que muda é essa parte aqui, certo? Essa parte aqui mantém, porque senão não tem não tem uma identificação de endereço possível se a gente mudar esses dois octetos. E esses dois últimos octetos aqui, o que permanece é a faixa 100, a faixa 100, assim como nos outros. E
essa máquina aqui é a máquina 3, certo? Mantendo aí o mesmo geto aí para essa máquina, é a mesma máscara de rede, certo? Dando continuidade à máquina 4 aqui, quer dizer, de 1 eu estou considerando 4 porque eu estou contando com esse roteador, certo? Mas enfim, então dando continuidade aqui, essa máquina aqui é a máquina 4, e ela está usando o mesmo gateway também, e o endereço semelhante ao gateway, só que muda essas partes, os octetos. E, por fim, a máquina 5, em que eu coloquei também... Tá, o que apareceu aqui? Tá, fecha. Em que apareceu aqui... cadê? Aqui, IP Configuration. Aqui, da mesma forma. Só alterei só o final para justamente ser a outra máquina, a última máquina da rede, certo? E aqui as suas outras especificações da mesma forma como estão as outras. Porque se não tiver dessa mesma forma, fica impossível ver uma conexão, uma transmissão de mensagem, certo? Bom, o que mais eu posso dizer? Assim, o roteador... As portas que eu estou utilizando aqui na comunicação, peraí, são as portas físicas, cadê, meu Deus? Aqui, Fast Ethernet, e elas já estão configuradas com o IP do 1.16.2, que é o IP, certo? A qual a porta está configurada. A porta já está ativa, pode notar aqui que a comunicação, todas as portas estão ativas, certo? Em cada uma dessas máquinas, como vocês podem ver, cadê? A Fast Ethernet está como você pode perceber, já está configurada com os IPs, certo? E aqui, o roteador dessa rede 1, né, nós temos aqui que ela está com essas portas disponíveis, a serial, essas outras portas seriais, que são as portas que vão ser responsáveis pela comunicação entre os outros roteadores, certo? Mas, por exemplo, da rede 1 já está configurado com o gateway padrão, certo? Deixa eu só carregar aqui, como é possível perceber. E ela já está ativa. Bom, já na rede 2, eu utilizei um IP de classe C, certo? Ele compreende que esses dois primeiros octetos aqui são inalterados. A única alteração que eu fiz aqui foi adicionar como gateway os dois últimos octetos aqui, 120.10, certo? E esse gateway aqui, novamente, é o IP que rege toda essa conexão aqui interna, certo? Conexão local. Bom, vou começar aqui pelo roteador. Eu já explicitei aqui também na configuração de portas com esse IP, como você pode perceber. E a porta está ativa, né? Com a máscara de subrede aqui da mesma forma como a rede 1, certo? E aqui em cada rede eu fiz a mesma configuração que eu fiz, os mesmos passos de configuração que eu fiz nessa rede 1, certo? Eu não vou entrar em cada rede aqui, mas elas já estão com todos esses IPs aqui que estão em texto em cada uma das máquinas, certo? Mas só a título mesmo de tiratema, por exemplo, essa aqui já está com o IP dela configurado com a máscara de rede, como essa, certo? Que é a que rege tudo. E o endereço da máquina com a variação apenas do último octeto, certo? A submáscara de rede, certo? E dentre outros detalhes aqui. Eu não vou mostrar todas as outras porque basicamente é a mesma coisa, certo? Só o que muda é o octeto. Eu já deixei tudo planejado. E por fim, a rede 3. A rede 3 eu utilizei aqui um
o IPv4 no formato de classe A, certo? Em que aqui vocês podem ver que compreende aí do intervalo, se eu não me engano, de 1 até 126, certo? Endereços possíveis de IP, certo? E aqui, nesse caso, estou utilizando um endereço 10.1.1.1 como endereço que rege toda essa rede aqui, certo? Vamos começar aqui pelo roteador. Também pode ver aqui que a porta em si já está configurada com este endereço e por conseguinte mostrar aqui o IP config... Não, aqui não mostra, né? Enfim. Já está configurado aqui com a máscara de rede e note que aqui não tem 255, 255, 255 e 255.0 por conta desse tipo de IP aqui, que é classe A, né? Aí tem algumas peculiaridades desse tipo de classe, certo? Que eu não vou entrar em detalhes. Mas enfim, aqui também nós temos as configurações das máquinas, certo? Com todas as portas também ativas. Já está rolando a conexão aqui. E aqui, cada uma delas eu coloquei o IP de endereço de cada máquina, certo? E aqui, nesse exemplo aqui, nós temos a mesma coisa do gateway, do gateway padrão, só que ele variando aqui o último octeto, certo? No caso aqui, esse dispositivo é 1, esse dispositivo é 2, o 3, o 4, o 5, certo? Bom, e de configuração de rede interna, nós temos isso. Agora vamos para a configuração da rede externa, certo? Bom, e de configuração de rede externa, nós temos aqui o roteador central, como ele tendo aqui essas portas, né? A Fast Ethernet, que é utilizada para conexão interna, só que nesse caso aqui eu não estou usando ela, então ela está desativada, certo? Mas em seguida nós temos outras configurações aqui de rede, outros IPs, certo? Que estão dentro de cada uma dessas portas aqui, que é do tipo serial, que é a conexão que é feita entre cada um desses roteadores. Bom, nós temos esse IP aqui que é o 192.168.109.2, que é o IP que ele está, a faixa de IP que vai estar fazendo a comunicação entre essa máquina entre essa máquina aqui da rede 1 e a rede central, certo? Eu vou mostrar aqui, ó, roteador 1. A porta em que o roteador central está se conectado ao roteador 1 é a serial 1.0. Veja que aqui eu coloquei a porta com o IPv4, essa aqui padrão, e variei apenas essas duas aqui, certo? Então, o padrão de conexão aqui é 109 e com a variação do 1. E com essa primeira variação no roteador 1, de rede 1, certo? E, consequentemente, aqui o valor da máscara. Já no roteador central, ele está ligado na serial 1, que foi o que eu abri aqui, certo? Ele é o 192.168.109.2, que é a outra configuração que eu fiz aqui, certo? Então, quando um pacote sai daqui, ele vai passar por essa faixa de comunicação para posteriormente ir para outro destino, se quiser ir para outra rede, certo? Bom, dando continuidade aqui, aqui na minha rede externa eu tenho o roteador 2. Ele está utilizando aqui, nesse momento, a porta serial 01 dele, que está configurada da seguinte forma. Está utilizando essa faixa de IP aqui, certo? Que eu estou passando o mouse em cima, que é a faixa 192.168.108, e a única que está variando é essa daqui, onde está o X, e no caso eu botei a
por exemplo, daqui para o roteador central, a porta com final 33, né? E aqui no roteador central, mais uma vez, mostrando, ela é a porta serial ponto 1, 1.1, certo? Com essa configuração aqui também, com a diferença que aqui é a porta final, no último octeto, é a porta 34, certo? E por fim, nós temos a porta do roteador 3, a porta serial 01, que ela tem a seguinte configuração, tá nessa faixa de IP, certo? Nessa faixa de IP, 1.117, em que a porta serial 1 é essa aqui, e a outra porta serial que está se comunicando no roteador é a porta 1.2, certo? 1/2, a qual o IP varia também no último octeto, né? Variando aí por 2. Bom, de configuração de rede interna e externa a isso, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os caminhos em que estão sendo explícitos aqui na rede, certo? O caminho que a gente explicita para, por exemplo, o pacote de uma rede chegar até o outro ponto de uma outra rede é feito em cada um desses roteadores, certo? E o que são esses caminhos? Bom, esses caminhos são os trajetos em que cada pacote vai fazer na rede, certo? Isso é explícito através do protocolo RIP, que é basicamente essa parte aqui. O protocolo RIP, como eu já tinha dito que eu ia explicitar, é um protocolo que ele estabelece padrões de comunicação de rede para a troca de informações entre getters e hosts, certo? E de roteamento, certo? Ele é responsável por evitar, por exemplo, loops em rede. Caso algum pacote em broadcast esteja ali mandando a todo momento e de uma rede para outra, ou de um destino para o outro, só que isso está se repetindo e, por exemplo, eu não sei como posso explicar isso agora, mas, por exemplo, pode, numa conexão dessa, gerar um laço infinito, né? Uma rede aqui, por exemplo, se eu estiver transferindo um pacote desse para esse, de um switch, por exemplo, de um switch desse para esse switch de cá, se esses dois estivessem comunicando aqui, se esses dois estivessem ligados, e estivesse transferindo um pacote desse só para esse aqui, a todo momento, e não para os outros lados, o RIP seria responsável, teria uma dessas funcionalidades para poder resolver, certo? Mas quanto aos padrões, vocês podem ver aqui que tem, por exemplo, o padrão 10.0, que basicamente ele tem que reconhecer todas as faixas de IP que estão presentes nessa rede toda, tem que estar nessa tabela aqui, certo? Porque se não tiver, pode haver falha no envio de uma mensagem ou um pacote, certo? Então, nessa tabela eu tenho o endereço 10, a faixa de IP do tipo 10.0.1, que é referente a essa rede, o getter aí dessa rede. Nós temos também a faixa de IP. Deixa eu abrir aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Bom, beleza. Aqui eu acho que dá para ver de forma mais abrangente. Bom, então, continuando, a gente tem aqui o IP 1.7.1.172.16, que é o getter dessa outra rede. Nós temos o 192.167.0, que é essa faixa de IP aqui. Nós temos também 1.192, só que com a variação do 108, que é esse caminho aqui. E por seguinte, a gente tem aqui a 109, que é essa variação aqui.
dessa comunicação para essa. E temos a 120, que é essa rede de cá, certo? E detalhe, que aqui a gente tem que explicitar todos os caminhos, porque, como já foi dito, pode dar erro na comunicação. Vocês podem ver que foi feito para todas as redes a mesma coisa que eu fiz. Todos os roteadores aqui da rede tem que ter essa especificação de tabela. Aqui para essa rede também. E para essa rede de cá, nós temos também o RIP dele, com todos essas faixas aqui explícitas. E por fim, o roteador central também com essa especificação, certo? Pode ver aqui. Bom, agora, não muito importante, mas não menos importante, vamos para a parte da simulação para ver como é que está o funcionamento dessa rede, certo? Bom, já na parte agora de simulação, eu preparei 3 tipos de simulações, certo? No primeiro aqui eu vou fazer uma simulação utilizando apenas um pacote, certo? Para poder servir de simulação, certo? Um exemplo de simulação. Então nessa primeira parte aqui eu tenho um pacote, eu coloquei um pacote aqui que vai ser enviado desse destino, dessa origem, que é dessa máquina aqui, até a máquina de destino 192.68.120.14. Essa máquina, então, vai ser essa máquina de destino, correto? Então, analisando todo o traçado que ela vai ter que fazer, ela vai sair dessa máquina e para ir para o switch em direção a esse roteador, passar por essa comunicação com o roteador central, aí depois vem para o roteador de rede, passando por esse switch, chega nesse destino, no destino, como forma de requisição, certo? Ela vai passar por aqui, fazer todo esse trajeto na forma de requisição. Depois, na forma de reply, essa máquina vai responder desse local, vai passar pelo switch, passar pelo roteador 2, o endereço do roteador 2, passando pelo roteador central, se comunicando aqui com as portas respectivas, certo? Até o roteador 1 da rede da caixa e por fim nessa rede aqui, que foi a de origem, certo? Então eu vou aplicar essa captura aqui nesse momento. Ó, o que está acontecendo? Enviou para o switch. Do switch é um protocolo aqui CMP, né? Mas enfim, switch por roteador 1 de rede, aqui roteador central, roteador 2 e por fim aqui teve um erro aqui porque é o protocolo ARP aqui que está sendo utilizado para reconhecer o endereço físico da máquina. E veja aqui que todas as outras máquinas aqui nesse exato momento, pausar aqui, nesse exato momento aqui, deixa eu ver, deixa eu continuar aqui a captura para poder finalizar. Aí voltou aqui para a rede 2 e parou aqui, ou seja, provavelmente se perdeu no caminho, mas no cenário real esse pacote iria sair daqui, voltar para a máquina de origem, certo? Eu vou pausar a captura aqui e vamos analisar agora o que está acontecendo aqui. Vou resetar a simulação para ver passo a passo. Então, nessa primeira parte veio até aqui, beleza. Aqui foi para cá, certo? Daqui foi para cá, nessa rede central, por roteador da rede central. Foi para cá também. Aqui foi para o switch e por fim chegou nessa máquina. Agora o reply. O reply, nós temos que ir para esse switch. Foi para essa rede aqui, certo? Voltou. Ó, veja que na simulação aqui não aparece daquela forma, né? Quando eu fiz a autocaptura,
Mas aqui, basicamente, na captura que está sendo aqui feita de uma rede para outra, é desse jeito que deve ser feito aqui na forma real dela, certo? Então, veio para a rotada 1 e veio da primeira máquina de origem. Note aqui que vai aparecer um Vzinho indicando que o pacote foi recebido, certo? Isso só é possível porque na tabela do RIP aqui de cada roteador eu especifiquei o caminho, né? Isso minimamente de cada, eu só não especifiquei de cada máquina porque isso em si daria mais trabalho na hora da configuração, mas enfim, eu especifiquei, por exemplo, que para esse pacote vir para cá, eu especifiquei em cada RIP aqui, considerando, esquecendo só essa conexão de cima, o RIP dessa rede aqui, eu especifiquei esse caminho, especifiquei esse caminho, especifiquei também esse caminho e esse caminho. Se eu não especificasse esses caminhos aqui, o pacote não iria chegar ao destino. Agora, se você ver, por exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui agora, para provar que, por exemplo, o envio de pacote está sendo feito de maneira correta aqui, eu vou dar um trace route, certo? Por exemplo, no caso, a simulação foi feita entre o 172.16.100.2, certo? Até o destino, esse aqui. Então vamos lá. A máquina foi essa aqui. Então vou dar um tracert aqui para justamente analisar todo o caminho que ele percorreu, que um pacote convencional deve percorrer. Tracert 192.168.120.14. Ó. Então, resumindo tudo que eu disse, o que é que ele fez aqui? O pacote em si, ele faz esse traçado aqui, ele vai pro IP 1.7.2, que é o gateway padrão dessa rede. Basicamente ele está indo para o roteador. Depois ele vai para essa porta aqui de comunicação, que é a porta que está aqui na serial 1.0 desse roteador. É a porta 192, 1.8, 109.2 e a porta que é a porta aqui que vai chegar aqui nessa conexão até o roteador central, certo? E aqui é a porta já do outro lado da conexão, que é a porta 1 com a variação 108.3, que é a porta justamente da conexão do roteador da rede 2, certo? Da porta serial, tá aqui. E um outro detalhe também, deixa eu voltar aqui de novo. Fechar essas outras portas aqui, essas outras janelas. Bom, e aqui por fim, a máquina, ele não especificou esse gateway aqui porque não foi necessário. Apenas aqui na simulação, especificar apenas a máquina de destino. Então, para essa simulação, o último endereço foi esse aqui, certo? Com a variação 120.14. Então aqui basicamente nesse primeiro cenário a gente teve a simulação do envio de pacotes dessa máquina aqui até essa outra máquina aqui, certo? Essa a máquina de destino da rede 1 para a rede 2. Bom, e para um segundo exemplo de simulação, eu preparei aqui a seguinte situação. Deixa eu ver aqui se é essa. Deixa eu ver a simulação aqui. Aumento. Como minha rede aqui, eu estou considerando que é uma rede de supermercados. Deixa eu ver aqui. Não é essa simulação, não. Cenário 1. Deixa eu carregar. Essa aqui. Eu preparei o seguinte cenário. Como minha rede é uma rede de supermercados, eu fiz o seguinte: esses dois primeiros pacotes que estão saindo dessas primeiras máquinas vão para o setor do saque, simulando como se fosse basicamente
um cliente, supondo aqui a situação, 2 clientes estão bravos por conta de algum acontecimento que rolou lá no supermercado, e aí os caixas receberam essas informações. Basicamente, em uma forma real, o cliente ele pode ir lá no setor de saque e reclamar, mas eu estou supondo aqui que as informações sobre os clientes que estão com raiva vão ser recebidas dessas 2 máquinas aqui, certo? Vão ser transmitidas dessas 2 máquinas para o setor de saque, certo? Ser caminhado para o setor de saque, a reclamação. Aí, no caso, essas 2 máquinas vão ser os clientes com raiva. E aqui eu vou utilizar nesse segundo exemplo aqui. Eita, desconfigura aqui, peraí. Nesse segundo exemplo, a segunda parte aqui, 2 pacotes sendo transferidos para o setor financeiro. E basicamente aqui é como se fosse o supermercado lá, uma situação normal em que 2 clientes estão fazendo compras e após o dinheiro ser reconhecido lá em real e tal, ser reconhecido lá na banca do caixa, os valores vão ser transferidos para o setor financeiro para, por exemplo, armazenar essa quantia na conta ou, enfim, outras finalidades. Vou rodar a simulação aqui. Então, para esse traçado aqui, esses 2 primeiros pacotes vão sair daqui dessa máquina, vão passar pelo switch, esse rotador, o rotador central aqui, e vão para as máquinas de destino, que no caso são, nesse primeiro exemplo, são aqui a 10.1.1.2. O primeiro pacote aqui vai ser para essa máquina, o segundo pacote vai ser para essa outra máquina, como pode perceber aqui, se der, e as outras últimas vão ser dessas 2 máquinas, vai ser uma vai ser a 1.2, vai ser essa, para a ponto 11, que é da outra rede aqui do setor financeiro, certo? Então vou dar logo essa simulação aqui, sem mais demora. Então os pacotes saíram ao mesmo tempo aqui. Note que a comunicação é full duplex, porque basicamente todas as máquinas aqui elas estão recebendo e comunicando ao mesmo tempo, certo? Então, como vocês podem ver, os pacotes estão sendo encaminhados, cada um para seus respectivos destinos, certo? Vou deixar ele rodando um pouquinho aqui para demonstrar. Bom, o primeiro já vai fazer o request aqui nessa máquina, enviando os dados aqui do dinheiro que recebeu lá do caixa. Aqui tá voltando também outros, aqui já reply, né? A resposta dizendo que vai estar tudo ok, já recebeu o dinheiro. E aqui essa máquina, enquanto isso, as reclamações dos outros clientes já foram lá, já fizeram reply, já fez tudo ok. Aí os caixas que estão aqui vão dizer tudo ok, vão para o setor de serviço de atendimento ao cliente, e lá vocês vão receber seus problemas, certo? E isso vai ser feito após essa chegada aqui. Aí já fez o reply, tá tudo ok, também tudo ok, certo? Eu vou pausar aqui a captura. Então basicamente, vou dar restart nessa simulação, a gente vai analisar aqui o que é que está sendo feito, certo? Pausadamente. Vou pausar a simulação aqui, vou resetando ela aqui. Beleza, agora vamos por parte. Beleza, os pacotes chegaram aqui no switch. O switch, por sua vez, mandou o primeiro pacote da reclamação do primeiro cliente, certo? Mandou o segundo pacote aqui para o roteador, enquanto isso o outro já vem para cá, para a central, para poder não sobrecarregar um roteador só com as informações. Então
já foi aqui, a primeira reclamação já está indo para o roteador 2. Aqui ele já vai para o roteador de origem, esse aqui, e outro também para de cá. Enquanto isso, veja que já descarregou do switch outros pacotes com as informações sobre a reclamação dos clientes. Aqui eu errei na área de informar, mas é o setor financeiro, esses dois aqui, e esses dois aqui são do Gateway, do setor de atendimento, certo? Então foi para lá. Note que o de cá já foi para o roteador 3. O outro já fez, esse primeiro aqui já fez o reply, já está voltando. O outro também já fez o reply. Enquanto isso, o primeiro pacote já chegou cá em cima, certo? E o outro também, esse aqui já fez reply, já fez o reply, já vai mandar de volta as confirmações para os clientes, respectivos clientes. E por fim, o outro também já fez o reply. E agora todos os pacotes estão voltando novamente para o endereço de origem. Veja que a conexão que está sendo feita aí, está sendo feita tudo ok. Bom, e é só a título de adendo mesmo. Se eu desse um traceroute naquela comunicação anterior que estava fazendo entre os 4 pacotes daqui, ele exibiria todo o traçado que cada um dos pacotes faria. Eu só não mostrei por conta do vídeo não ficar muito longo. Da mesma forma que eu não vou mostrar o traceroute desses aqui, porque senão ficaria mais longo ainda, certo? Mas basicamente aqui eu simulei aqui um alto tráfego. Eu não gravei todos os endereços, até porque é impossível, mas estão aqui nessa aba aqui, que se eu abrir aqui vão estar todos os pacotes. Eita, desconfigurou aqui. Mas enfim, vão estar todos os pacotes que eu coloquei para simular um alto tráfego, certo? Vou rodar a simulação aqui e aí vou estar acompanhando aqui o que vai acontecer, certo? Vou abrir aqui logo e aqui dar um auto capture. Espera aí, reseta, pausa. Primeiro, deixa eu organizar aqui a tela primeiro. Reseta a simulação. E aqui eu já organizei a tela direitinho aqui para poder fazer um acompanhamento, então vamos continuar. Deixa eu só resetar novamente aqui pela última vez. Aqui essa simulação só mesmo a título de até mesmo mostrar os outros protocolos que vão estar rodando aqui no exato momento que tiver toda essa bagunça, certo? Vou dar um auto capture aqui. Olha o que está acontecendo. Esperar aqui carregar tudo. Note que a quantidade de pacotes que eu saio daqui sobrecarregou o switch, que por sua vez vai sobrecarregar o roteador 2 e por sua vez vai sobrecarregar o roteador central, certo? Mas mesmo assim o roteador está dando conta de gerenciar toda essa comunicação full duplex, certo? Bom, o objetivo dessa análise aqui, né, vocês vão ver que é possível perceber aqui que está acontecendo replies e requests, né, nesse exato momento, de um pacote, de cada pacote na comunicação. E vocês podem ver aqui que está ocorrendo em partes, tudo ok. Em alguns pontos aqui vai aparecer alguns X aqui por conta de alguns pacotes, de alguns tipos de pacotes ser de outro tipo específico, certo? Que não corresponde a essa rede. Outros protocolos, por exemplo, STP, DTP, são outros protocolos, né? Inclusive um dos protocolos que vão aparecer aqui, não sei se vai, é o protocolo ARP, né? Para reconhecimento de rede. Não sei se ele apareceu aqui durante esse reconhecimento, provavelmente não.
mas em outras simulações ele apareceu, né? Porque ele precisava reconhecer o endereço físico de algumas máquinas para poder estabelecer. Aí, ó, nesse exato momento está ocorrendo a transmissão de pacote do tipo STP que não corresponde a essas comunicações por conta desse protocolo ter outra finalidade, certo? Que não diz respeito a essa rede. Então, basicamente, no geral, é isso. Esse vídeo ficou um pouco longo, porque... Deixa eu até pausar a simulação aqui. Bom, esse vídeo... Deixa eu resetar aqui também, né? Pra não ficar Não, deixa assim mesmo. Esse vídeo ficou um pouco longo por conta de eu não poder salvar aqui, porque minha conta aqui é uma conta grátis, então eu já concluí o mínimo de saves que eu poderia salvar nessa conta gratuita. Dessa forma eu não posso salvar mais, e aí eu tive que especificar tudo, e esse vídeo ficou longo porque senão eu acredito que não valeria como avaliação se eu não demonstrasse tudo que tivesse acontecendo, certo? Mas caso eu tivesse a possibilidade de salvar aqui o arquivo, eu não teria que estar explicitando todos esses detalhes desse vídeo todo, certo? Mas com tudo isso é tudo.